As arquitetas Sandra Sampaio e Lissandra Ribeiro apresentam no canal Curto Circuito de hoje um projeto comercial de um escritório de advocacia. Nós vamos saber como foi que se desenvolveu essa obra desde o início até o momento que ela foi entregue ao cliente. Lissandra, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o ponto de partida, né? Vocês pegaram esse espaço aqui na planta, então puderam criar todo um layout, aproveitar a questão do fluxo, né? Para ter um maior conforto dos funcionários e das pessoas que trabalham aqui. Como é que foi esse processo e o desenvolvimento desse projeto? Bom, o projeto ele nasceu realmente durante a obra, né? E isso é muito interessante esse momento, porque a gente tem uma liberdade maior de modificar algumas coisas da planta original da construtora e fazer um projeto melhor para o nosso cliente e poder fazer um layout ainda, né, melhor e funcional. Então, a partir do momento que o cliente entregou para a gente uma planta da construtora e o edifício ainda estava em obra, começou o desafio, né? O desafio de dividir esses espaços sem causar nenhum prejuízo em relação ao projeto original, né? Porque tinha algumas coisas que a gente não podia modificar, como prumadas dos sanitários e outros detalhes que a própria construtora nos limitou. Mas a partir daí, e com as entrevistas com o cliente, foram vários estudos, alguns layouts, até chegarmos ao layout que hoje está aqui executado, né? Como é que vocês dividiram os espaços internos aqui, a divisão dos ambientes, o que é que a gente encontra na parte interna do escritório? Bom, a gente faz uma entrevista, né, com o cliente para a gente sentir as necessidades, entender o programa de necessidades desse nosso cliente. Então, assim, o escritório de advocacia, ele pediu a gente que a gente organizasse o escritório da seguinte forma: dividisse o escritório tendo alguns setores, como os setores dos advogados, né, onde estariam todos os advogados, e os estagiários, teriam setores também dos estagiários, a sala do próprio advogado, do diretor, que é o Dr. Cândido, e a recepção com espera, alguns ambientes de estar, como um café, os sanitários, os ambientes de apoio, os ambientes administrativos e arquivo. Bom, e aí a gente começou a estudar essa planta de uma forma que o fluxo ficasse o melhor possível, para que não houvesse cruzamento de fluxos, cruzamentos desnecessários. E daí surgiu a ideia da gente setorizar colocando os advogados, 7 ou 8 advogados, reunidos num só espaço. Centralizamos o espaço do estagiário num espaço que teria acesso tanto o advogado ao estagiário, quanto o estagiário ao advogado, né? O setor administrativo também ficou próximo entre a sala da diretoria e a sala, esse conjunto de salas dos advogados. E algumas salas, como arquivo, também ficou, por exemplo, a sala do arquivo também ficou centralizada, para que todos pudessem ir até a sala sem causar nenhuma movimentação, desconcentração nos demais ambientes. Então, assim, fizemos de uma forma também que, quando houvesse reunião, as pessoas pudessem chegar ao escritório, entrar para a reunião, sair da reunião sem ser notado praticamente apenas pela recepcionista, pela sala de espera e os espaços de entrada. E também colocamos a sala do diretor, né, numa posição tal que daria também que deu mais privacidade para ele, uma acessibilidade melhor, tanto de entrada quanto de saída. E a gente permitiu também que as pessoas pudessem entrar, ter acesso ao diretor sem fazer uma movimentação dentro da parte maior do escritório, que é a parte onde tem as maiores salas, com a grande quantidade de salas dos advogados, né? Sandra, falando um pouquinho da área onde a gente encontra a sala do diretor, a sala de reunião, como é que vocês pensaram, como é que vocês trabalharam esses espaços aqui dentro do escritório? Bom, Lissandra já havia pontuado isso. Esse projeto foi bastante interessante, porque nós participamos desde a compra da sala. Então, a gente permitiu escolher, junto com o cliente, qual seria o melhor posicionamento para essas salas, que na verdade são algumas salas, umas 4 ou 5. E a gente escolheu essa posição em L, justamente por isso, para dividir a sala da diretoria do restante. Bom, como o espaço normalmente é um espaço amplo, mas a gente precisa de quê? De demonstrar leveza, luminosidade, amplitude. Então a gente fez isso através do piso, que é um piso claro. Mas ao mesmo tempo o advogado ele precisa de quê? De passar uma
firmeza, né? E uma sobriedade, uma seriedade. Então, de vez em quando, a gente pontua isso com o preto, né? Como está aqui nessa mesa, Sarine. A madeira também, que passa essa seriedade. E usamos uns materiais novos, como esse aqui que está atrás da gente, né? Que tem umas cores diferentes, é uma madeira mesclada. E o cimentício. De vez em quando você vê a utilização do cimentício na parede, que é um material lançamento, ele surgiu de uns 6 anos para cá. E a gente conseguiu passar isso, essa coisa da firmeza, da seriedade, como eu já falei, a confiança, né, que o cliente deposita no advogado. A sala do diretor, na verdade, é um espaço muito interessante, porque agrega não só a parte mesmo de escritório, mas agrega também uma academia, agrega um espaço para descanso. Isso foi uma solicitação especial dele? Como é que foi trabalhar esse espaço? Bom, assim como nós também, ele tem essa vida, né, agitada, corrida, que atende um cliente atrás do outro. Então, ele preferiu concentrar as atividades dele aqui no escritório, né? Quer dizer, trazer um pouquinho da casa dele para cá. Então, achei super interessante que ele deixa essa porta de vidro à vista, mostrando a academia, né? Que hoje em dia não é uma questão de estética, é saúde também. Também essa coisa, quando você está muito agitada, até mesmo estressado, e, ai, meu Deus, hoje eu não vou conseguir cumprir minha agenda, dá para dar uma relaxada aqui no divã Barcelona. E é isso aí. Falando um pouquinho da sala de reunião e também dos espaços, né, comuns aos outros funcionários, os advogados e os estagiários. Como é que vocês trabalharam a questão dos materiais? Vocês seguiram a mesma linguagem que a gente encontra aqui na parte da sala da diretoria? Sim, a gente sempre busca uma harmonia, né? Quando a gente escolhe um conceito, quando a gente escolhe os materiais, a gente escolhe a partir de um conceito. Então, é importante ter harmonia entre os espaços. Pode haver a hierarquia, alguns espaços mais trabalhados, outros espaços menos trabalhados, mas dentro do mesmo conceito, sem desvalorizar, na verdade, nenhum deles, né? Então, assim, na sala de reunião, a gente colocou uma divisória de vidro, por exemplo, para poder, com persianas móveis, né, que você pode mover, fechar e abrir, para quando houvesse um momento com necessidade de mais privacidade, poder fechar. Quando não houvesse, ficar um espaço mais aberto, mais amplo, mais clean dentro do espaço, não criar um bloco pesado dentro do escritório, né, cheio de paredes. Então, a gente procurou onde poderia ser utilizado vidro, a gente procurou utilizar vidro. Inclusive, na sala dos advogados também tem um pequeno visor de vidro com a persianinha, justamente para poder, quando eles quisessem abrir um pouco, interagir com os estagiários, pelo menos visivelmente, né, na questão da visão, poderia haver essa interação. E também uma coisa que foi interessante no nosso layout, que a gente procurou fazer, como todo mundo tem um trabalho estressante, passa às vezes mais de 10, 12 horas por dia trabalhando, a gente procurou colocar os escritórios o máximo possível próximo às janelas, né? A gente teve a vantagem de ter as janelas mais ou menos num formato em L, como foi a compra das salas, mas a gente procurou valorizar essas janelas o máximo possível, para que as pessoas não ficassem trabalhando entre 4 paredes, né? Para relaxar, poder fazer com que ela pudesse fluir a criatividade, o pensamento em relação às soluções que eles têm que dar no dia a dia como advogados, né? Sem menosprezar também os estagiários. A gente também criou um espaço bem bacana para eles, com um espaço amplo, né? Eles não ficaram nem em cubículos, nem voltados para as paredes, olhando para uma parede, não. Há também uma interação entre eles e um espaço bacana, porque eu acho que todos precisam trabalhar de uma forma interessante para a produção ser melhor. Quando a gente fala em escritório de advocacia, a gente já pensa no volume, né, de pastas, de arquivos. Como é que vocês procuraram localizar esse arquivo e também organizar ele internamente para que ficasse de fácil acesso para os funcionários aqui? Bom, a gente tem uma copa, né, e tem um arquivo. Então, assim, em cada cantinho que a gente pôde aproveitar, a gente aproveitou para dar mais conforto para a pessoa que está utilizando o espaço de trabalho, que isso é super importante. Como a Alessandra disse, a gente passa de 10 a 12 horas num ambiente fechado, né, e a gente precisa de conforto.
Então, no caso do arquivo, a gente tem os arquivos deslizantes, que o que é que esses arquivos permitem? Que você tenha acesso mais facilitado ao trabalho, ao processo, que são inúmeros processos que têm que ser arquivados, ainda mais com um advogado, né, nessa competência, que tem um volume de advogados que ele dirige, na verdade. Um ponto muito interessante aqui no projeto que eu pude observar, né, eu conheci aqui o escritório, foi a questão de imagens de santos que a gente encontra em diversos ambientes aqui. Foi uma solicitação especial do cliente? Vocês tiveram que trabalhar isso aqui dentro? Como é que foi? Sim, foi bastante especial. Ele colocou para a gente, assim, quase que num primeiro momento, de que ele gostaria de expor essas peças, nessas imagens, porque por ser religioso, por ter fé e acreditar realmente nesse apoio espiritual que ele recebe. Então a gente procurou de uma forma leve, de uma forma também interessante, realmente mostrando, não escondendo, não colocando em nichos fechados, em ambientes fechados, mas sim, essas imagens ficaram visíveis, são imagens belíssimas, e aproveitando essa ideia do cliente, essa necessidade, né, a gente valorizou, respeitou e contribuímos para que fosse da melhor forma a organização das imagens. Vocês já haviam realizado os trabalhos com outros escritórios de advocacia, mas para esse cliente foi a primeira vez. Qual foi a aceitação dele com relação ao projeto depois que vocês entregaram tudo pronto? Bom, até mesmo no layout ele já elogiou, ele falou parabéns pelo trabalho, porque eu acho que ele não acreditava, quer dizer, entre aspas, né, que a gente fosse equacionar tão bem as solicitações, porque são diversos ambientes, né, além de todos aqueles que a gente já falou, espaço estagiário, advogados, copa, arquivo. A gente tem alguns banheiros, né, que dão acesso ao público, alguns toaletes. Temos o espaço da secretária, que ela tem acesso pela recepção aos demais ambientes. Então, desde já, ele ficou satisfeito. E ele é uma pessoa muito especial, que a gente gosta bastante, uma pessoa tranquila. Então, quando o cliente é assim, tranquilo e está do nosso lado, tudo flui de uma maneira muito especial. Sandra, Lissandra, muito obrigada. O Curto Circuito agradece a presença de vocês aqui mais uma vez, né, apresentando projetos no nosso programa, mas espero também que vocês retornem apresentando outros projetos, sejam comerciais, residenciais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês por expor o nosso trabalho, para a gente poder falar um pouquinho, né, desse nosso desafio de estar fazendo um escritório como esse. Foi muito bacana. Obrigada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e não deixem de acessar o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br.